Meus irmãos, nós ouvimos aqui na antífona do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. É uma frase que nós já ouvimos tantas vezes e às vezes nós perdemos o poder do alcance desta frase. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós ficamos, pelo menos a experiência que eu tenho, tanto comigo como ao ouvir tantas pessoas, nós ficamos presos ao convertei-vos e acabamos esquecendo, isto é, convertei-vos, mudar de vida, convertei-vos, deixar o pecado e caminhar na graça, mas acabamos perdendo o alcance do crede no Evangelho. Isto é claro que o convertei-vos já tem isso também, porque a palavra metanoia significa mudança de mentalidade. Mas na nossa compreensão mais superficial, acabamos ficando no convertei-vos, isto é, simplesmente no mudar de vida, no sentido de deixar de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas certas, e esquecemos o que significa crer no Evangelho, isto é, levar a sério toda a mensagem evangélica, isto é, ouvir a mensagem do Evangelho e dizer com todas as forças da sua alma: é verdade, é a verdade que isso me ensina. E eu gostaria então de hoje salientar uma dessas verdades, às vezes pouco cridas ou levadas pouco a sério, não levadas a sério suficientemente. Nosso Senhor, quando Ele envia os apóstolos em missão, Ele diz a eles, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, no versículo 3: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Nosso Senhor os envia numa situação de desprendimento, de pobreza. O discípulo de Cristo, ele não apenas é chamado a acolher os pobres, a amar os pobres, mas amar a própria pobreza, ter um desapego. Nós estamos hoje celebrando a memória de São Vicente de Paulo, que é um santo que demonstrou na sua vida este grande amor aos pobres. Cuidava dos pobres com tanto zelo que dizia que a pobreza, a senhora pobreza, nunca deveria ser colocada de lado. Quando ela é requisitada, nós imediatamente devemos servi-la. Diz aqui: a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ela ordena. Quando ela ordena o serviço do pobre, nós devemos imediatamente fazer, porque naquele pobre nós encontramos o próprio Cristo. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, doente e preso e foste me visitar. Então, São Vicente, ele apresenta isso de uma maneira magistral. E nós cristãos acolhemos, pelo menos se não o praticamos tanto quanto deveríamos, mas existe uma unanimidade entre os cristãos de que o serviço aos pobres agrada a Deus. Existe uma unanimidade entre os cristãos de que quando nós servimos o pobre, nós servimos o próprio Deus. Não apenas agradamos a Deus, mas nós servimos o próprio Deus. É ali que Deus está presente. Mas existe uma outra realidade, esta sim, muito pouco lembrada, muito esquecida, que é que nosso Senhor nos chama a esta mesma pobreza.
que o caminho da pobreza é um caminho de perfeição. Quando nosso Senhor envia os apóstolos, Ele diz: não leveis cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. A Sagrada Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós cristãos, muitas vezes ouvimos isso e não cremos de verdade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Isto é, que todos nós cristãos somos chamados a um caminho de desapego. Uns de uma maneira, é verdade, outros de outra, mas todos nós, e se nós olharmos no nosso coração, veremos que não é bem assim. Que o amor ao dinheiro, o amor ao conforto, o amor à riqueza, o amor às coisas caras, de alguma maneira se faz presente no coração de todos nós. Então, é um giro muito grande, uma transformação relevante. Por quê? Porque ou eu amo a salvação da minha alma de tal maneira a colocar em segundo plano essas realidades, ou melhor, não em segundo plano, a me afastar o máximo possível. Tudo bem, pode ser que você não seja chamado a viver como São Francisco de Assis, nem a viver a pobreza de São João Bosco, nem viver a pobreza de São Vicente de Paulo, nem viver a pobreza de Santa Rita de Cássia, nem viver a pobreza de Santa Rosa de Lima, nem viver a pobreza de Santo Inácio de Loyola. Vocês perceberam que eu apenas parei porque a cabeça de manhã funciona mais devagar e os nomes dos santos vêm aos poucos. Mas se eu até disser São Luís, rei de França, que era rei, ele vivia num desapego tal que ele usava as roupas que o seu estado de vida lhe obrigava a usar, mas ele usava até não mais poder usá-las. Ele era rei, não convinha que ele se vestisse como um mendigo, mas ele usava os trajes reais até não mais podê-los usar mais. E debaixo dos trajes reais sempre usava um cilício, que era uma roupa, um tipo de um pijama, de um vestido de tecido grosso e carrasquento, de modo que o incomodasse e o lembrasse sempre de fazer penitência e de não se apegar às coisas do mundo. Meus irmãos, esta segunda realidade, ela não é tão clara assim entre nós cristãos. É verdade que somente na Igreja Católica esta pobreza, ela é uma virtude a ser buscada. Se vocês olharem nas outras confissões cristãs, isso pelo menos não é pregado como um valor, como algo a ser buscado. A pobreza como um ideal de vida, cada um na sua condição, mas sendo o mais pobre possível dentro daquilo que lhe é possível. Você já pensou nisso? De ser o mais pobre possível dentro do meu estado de vida. Pode ser que eu seja um grande empresário e eu precise, de alguma maneira, me portar de um modo digno, mas da maneira mínima suficiente. Então, este cuidado de dizer, eu não quero dar demais à minha natureza, porque ela tem uma fome insaciável, de que ela tem um apego insaciável. Ora, se isso fosse forte entre nós, não tenhamos dúvidas de que as nossas famílias seriam mais numerosas. Isso aqui é um ponto tão simples. Muitas famílias colocam como problema ter mais um filho, porque os gastos, os custos
Mas como é verdade, se você pretende fazer viagens, se você pretende roupas caras, se você pretende o aparelho celular de ponta, se você pretende aquele sapato belíssimo, se você pretende comprar coisas mais sofisticadas, é verdade que você vai ter no máximo 2 filhos, e já achando que está sendo muito generoso, muito generosa. Mas se você não pretende ter uma casa maravilhosa, mas uma casa digna, que possa abrigar os meus filhos com certa dignidade, tenho certeza que você será mais generoso em ter filhos a mais do que aqueles que você já se predispôs a ter, porque você tem um estilo de vida almejado. Meus irmãos, isso se aplica, se não a todos, absolutamente todos aqui presentes, mas a muitos. Nós temos dificuldade de pensar em viver a máxima pobreza possível ao meu estado de vida. Então, quando eu digo isso, a máxima pobreza possível ao meu estado de vida, é claro que nem todo mundo vai viver a mesma pobreza, mas todo mundo vai viver a máxima possível, o desapego máximo necessário para que eu viva o Evangelho com radicalidade e eu possa levar a sério esta palavra de nosso Senhor: convertei-vos e crede no Evangelho. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nosso Senhor, Ele se fez amigo dos pobres e Ele se fez pobre. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não posso querer segui-lo e ser seu discípulo se eu não tiver disposto também a viver aquela pobreza que nosso Senhor viveu na minha vida, segundo as condições que me são possíveis, mas possíveis não simplesmente no meu parâmetro mesquinho, mas no parâmetro generoso, o máximo possível ao meu estado de vida. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor que Ele nos converta. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se é mudar de mentalidade. A palavra conversão utilizada no original grego, metanoia, significa isso: meta, mudança, nous, mentalidade. Nós precisamos mudar de mentalidade. Se nós pensarmos como o mundo, se os nossos padrões forem os mundanos, ao ouvir o Evangelho, nós iremos querer sempre encaixar naquilo que não derruba os padrões mundanos que nós carregamos em nós. Mas se nós estivermos dispostos a mudar totalmente a nossa mentalidade e deixar que Cristo pense em nós, deixar que o Evangelho seja o parâmetro de escolha, crer de verdade no Evangelho e levar a sério todos os seus ensinamentos, não tenhamos dúvidas de que nós iremos educar os nossos filhos de uma maneira diferente, de que nós tomaremos escolhas diferentes na nossa vida e de que nós faremos planos diferentes para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que de alguma maneira dependem de nós. As nossas famílias seriam muito mais cristãs e, repito, seriam muito mais generosas, muito mais abundantes. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda esta graça. Peçamos a São Vicente de Paulo que interceda por nós, a São Francisco, a São João Bosco, a Santa Rita, a Santa Rosa de Lima, aos santos que descobriram a beleza, a riqueza e a segurança que o desapego das coisas do mundo nos oferecem, para que nós, descobrindo esta verdade, possamos colocá-la em prática na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.